Olá, meus queridos irmãos, paz e graça. Eu sou Fernando Pereira Batista, retornando ao canal Yahushua Reina para sempre. Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui continuando falando do livro de Flávio Joséfo, um livro que é testemunha dos 4 livros históricos. Então nós estamos dando continuidade, sejam todos bem-vindos. Não esqueça de se inscrever, é só você tocar na letrinha vermelha, inscreva se você está inscrito e ajuda esse canal a crescer. Estamos aqui passando conhecimento, e esse conhecimento é do Altíssimo, é o conhecimento da história bíblica. Estamos aqui no canal retornando aí com alguns dias já sem gravar, mas voltamos aqui para nós passar esse conhecimento de Deus. Agradeço aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, a paz a todos, e eu creio que vocês estejam todos bem e que o nosso Altíssimo nos dê um final de ano maravilhoso, de livramentos, como sempre tem dado a cada um de nós, e aqueles que chegou com os dias contados, o Altíssimo recolheu os seus espíritos, as suas vidas foram recolhidas, tomadas para o próprio Altíssimo, porque Ele é o Pai dos nossos espíritos. E nós continuaremos aqui lutando no mundo físico, lutando para vencer no meio desta tribulação cotidiana, tribulação das nossas vidas normais na carne. Eu quero retomar aqui de volta o ensinamento, porque eu estou tentando baixar aqui no PDF, mas o PDF do livro de Flávio Joséfo é um pouco difícil, mas eu vou ler um pouquinho a apresentação. Depois eu vou estar comprando o livro e vou estar lendo o livro, um pouquinho da história dos hebreus, a guerra dos judeus, para nós entender o que foi essa testemunha tão importante aos longos dos tempos aí, das gerações ou séculos, falando assim, para nós entender. A primeira parte que eu vou ler aqui vai ser rapidinho, a apresentação, para nós entender um pouco aí do historiador Flávio Joséfo. Diz assim: Flávio Joséfo foi um escritor, historiador judeu que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo. Seu pai era sacerdote, sua mãe descendia da casa real Asnomaneama. Portanto, Joséfo era sangue real. Ele foi muito bem instruído nas culturas judaicas, grega, e falava perfeitamente o latim, o idioma do Império Romano. Também em grego, logo cedo demonstrou extenso zeloso religioso, filiando-se ao grupo religioso dos fariseus durante toda a sua vida. A sua terra, o seu povo, estiveram sob o domínio dos romanos. Em 66 D.C. depois de Cristo, irrompeu uma revolta dos judeus contra os romanos, e Joséfo foi enviado para dirigir as operações contra os dominadores na turbulenta Galileia. Ali ele lucrou algumas vitórias, mas logo foi derrotado, rendendo-se ao exército romano, que era a dinastia Flaviana. Finda a guerra, foi conduzido a Roma, onde lhe conferiram a cidadania romana de Flávio Joséfo. Ele viveu em Roma até o fim da sua vida, escrevendo a obra que atravessaria séculos
chegaria até nós depois da Bíblia. É a maior fonte de informação sobre os impérios da antiguidade e o povo judeu e o Império Romano. As obras de José vêm sendo preservadas, edificadas pela Igreja cristã, uma vez que os judeus até hoje consideram José como um oportunista devido ao seu relacionamento com os romanos. Qualquer estudante da Bíblia encontrará em Flávio Josefo descrições minuciosas de personagens dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, tais como Pilatos, os Agripas, os Herodes. A história desses personagens inúmeras surpreenderam a confirmação com as recentes descobertas de Qumran, Masada, em Israel, as quais conferiram os relatos de Josefo uma credibilidade ainda maior. Então nós temos aqui a importância da apresentação, falando um pouco aqui das antiguidades judaica e hebreias, para nós entender aqui um pouquinho, para depois nós estar lendo aqui o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o livro traz testemunha desses 4 livros chamados livros históricos ou 4 evangelhos, como você queira chamar. 4 momentos distintos. Olha só como isso é maravilhoso. 4 momentos distintos: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja de Cristo, a consumação de todas as coisas, no sentido mais amplo. A história da salvação compreende toda a história universal, pois esta é a semelhança daquela também comandada por Deus. No sentido mais escrito, a história da salvação é como o conjunto dos fatos que compõem a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que culminaram com a morte e a ressurreição. A obra de Flávio Josefo é uma leitura obrigatória aos que desejam conhecer a história judaica, principalmente o período que marcou a segunda maior tragédia dos filhos de Abraão, a destruição do Santo Templo no ano 70 de nossa era. Neste relato observamos claramente como a profecia de Cristo no que tange à ruína de Jerusalém cumpriu-se nos mínimos detalhes. Embora Josefo não fosse cristão, demonstrou de forma indireta estarem os cristãos mais do que certos em depositar sua confiança em Jesus de Nazaré. Josefo não se limitou. Isso é muito interessante, meus queridos irmãos. Muito interessante. A obra de Josefo é uma leitura obrigatória, ou um dever de ler, para que nós entendamos o preterismo completo. Todas as profecias estão cumpridas, porque esse livro vem trazendo a testemunha que os 4 livros não foram criados, criados para enganar as gerações futuras. Uma história, como eles dizem, os céticos, que nós já ouvimos bastante. Josefo não se limitou à historiografia, foi consumado artista da palavra num estilo vivido. Demonstra qual preciosa herança espiritual e cultural muçulmana dos hebreus, tanto na antiguidade judaica como na guerra dos judeus.
vai desvendando as conquistas da alma israelita. É claro que as atividades judaicas, José não agiu propriamente como historiador, danadas à imaginação, coletando exotismo ou folclore judaico e aferrando a história do Antigo Testamento na Guerra dos Judeus. Porém, escreveu o que testemunhara ele acuradamente, pois atuou como um dos seus personagens. De qualquer forma, temos uma obra indispensável aos que explicaram a história judaica, uma leitura obrigatória que se procurar saber os detalhes da desenvoltura da nação judaica, uma certeza da nossa era. Isso aqui é muito relevante, meus queridos irmãos. Para nós entender essa história tão maravilhosa. E para nós dar continuidade aqui do que eu falei, dessa biografia, um pouquinho dessa apresentação do livro de Flávio Josefo, que para confirmar que todas as profecias estão cumpridas, nós, aqui do canal Yahushua Reina para Sempre, não acreditamos que vai chegar o final do mundo, o mundo vai ser destruído, a terra não vai existir, a terra vai deixar de existir, a terra vai acabar, o mundo vai acabar, esse mundo cosmo, falando no grego, porque o mundo falado no português Brasil na Bíblia se refere à palavra aion, que é um território, por isso veio na tradução mundo, era um mundo antigo. Aion, um mundo, um território habitados por nações, raças, pessoas, foi destruído naquela geração. Mateus capítulo 24, nós entenderemos agora. Vamos fazer uma leitura, versículo por versículo. Tem o livro de Lucas capítulo 21, que você pode estar lendo também. Tem um livro de Marcos, que vai falar da destruição, vai apontar para um território, vai apontar para uma raça de povo, vai apontar somente para Israel. Não vem as profecias apontando para gerações futuras, nunca foi para o mundo, para o século II, para o século III, foi para aquele século a palavra de Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, falou com os discípulos e nós lemos com a leitura para o entendimento. E nós no canal Yahushua Reina para Sempre não fazemos interpretação própria, mas deixamos a Bíblia interpretar a mesma. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 diz assim: fique à vontade, pegue a sua Bíblia. Essa palavra preterismo completo é uma palavra nova, português Brasil. O preterismo é um grupo de pessoas que acreditam que todas as profecias da Bíblia, dos 66 livros, dos livros apócrifos, já estão cumpridas e que não foi cumpridas em nós, foi cumpridas em cima dos israelitas ou hebreus ou judeus. E vamos ver que Jesus de Nazaré falou no capítulo de número 24, ou profetizou. Capítulo 24 de Mateus, ele diz, versículo 1. Preste bem atenção, quero que os irmãos acompanhem comigo essa leitura, texto e contexto do versículo 1 até o último versículo, para nós entender o que Flávio Josefo testemunhou desta destruição, desse mundo passado, do mundo antigo, do mundo Aion. A palavra mundo tem
vários significados dentro da Bíblia. João Ferreira de Almeida, meus irmãos. A palavra mundo significa várias coisas. Por isso, o mundo do futebol, o mundo da história, o mundo da lei, o mundo do império, dos impérios. Então, nós entendemos que essa palavra mundo tem vários significados. Então, vamos lá. Leitura direto ao ponto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Então, no versículo que nós temos aí, ele vai mostrar a estrutura, a obra de Salomão. Ele vai mostrar o templo que Salomão, e juntamente depois de Salomão, Zorobabel, aí veio Herodes o Grande e construiu o templo. Para os hebreus era sagrado dentro da terra, do território do mundo velho, como eu falei. O sagrado para os judeus era o templo, porque estava dentro de Jesus de Nazaré. Nesta oportunidade da sua vida, revestido, coberto, Espírito do próprio Deus, carne e sangue, o próprio Deus, a manifestação de Filho, homem, carnal. Ali estava o Espírito de Deus encarnado, homem, Jesus de Nazaré. Ele mostra aos seus discípulos, aos seus seguidores, que aquele templo seria o quê? Destruído. Versículo de número 12, acompanhe. Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Ele faz uma pergunta aos discípulos, ponto de interrogação. Quero que os irmãos acompanhem essa leitura com cautela. Porém, Jesus lhe disse: não verdes tudo isto? Ponto de interrogação. Aí ele vai confirmar, porque a profecia que saía da sua boca era verdadeira, se cumpriria rápido, em breve. Ele diz: em verdade eu digo, que não ficará aqui o que? Pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ali estavam as pedras maravilhosas dos hebreus. Segundo os historiadores, as pedras eram encaixadas uma na outra. Não se colocava betume, como era chamado. Não se colocava na linguagem de hoje cimento, né, falando hoje. Não colocava para segurar a pedra encaixada mesmo, porque naquele tempo havia muitos terremotos no Oriente Médio. Então, quando acontecia terremotos no Oriente Médio, balançava a terra e as pedras não saíam do lugar, segundo os historiadores. E ele diz aos seus discípulos: o primeiro ponto que os irmãos têm que prestar atenção aqui é, primeiro, ele está falando com quem? A palavra dele é para quem? Está falando com seus discípulos. Então esse é o primeiro ponto que os irmãos, quero que os irmãos prestem bem atenção, chama a atenção dos irmãos, para que os irmãos entendam isso, essa leitura, texto e contexto. Desse contexto é uma leitura completa até o seu final. Ele diz que não ficaria ali naquele templo pedra sobre pedra que não seria derrubada, e que esta profecia tinha um tempo para se cumprir. Essa profecia
ela tinha um tempo para cumprir-se aquelas palavras que ele falou. E o tempo era de 37 anos. Eu vou repetir, pasmem vocês. 37 anos. Os romanos, com a dinastia Flaviana, com o imperador Vespasiano, os seus dois filhos, o general Tito e o seu filho, o príncipe, os príncipes ali, general Tito e Domiciano, que era da dinastia Flaviana, filhos de Vespasiano. Começaria ali a guerra, e o príncipe que invadiria o templo, destruiria o templo, foi profetizado pelo próprio Daniel. Daniel capítulo 9, os irmãos podem estar lendo lá depois, que o príncipe de um povo e com seu povo iria, destruiria o templo, o tabernáculo, o templo, e seria uma desolação. Seria como dilúvio, e foi ditos. As profecias foram cumpridas na destruição de Jerusalém, mas a palavra de Jerusalém foi a profecia mais verdadeira. Ele foi um homem e também foi um profeta. Ele foi, assim falando, o maior profeta que houve no mundo no tempo da lei. Foi o maior profeta. Porque ele profetizou em 37 anos a destruição de Jerusalém. Além dele ser o maior profeta, porque ele era o Filho de Deus. Por mais que ele disse que João foi o maior profeta, mas ele disse de mulher, que nasceu de mulher, de um nascimento natural de uma mulher, de seres. Ele é o maior profeta, mas ali o profeta espiritual maior foi ele, que foi gerado do Espírito de Deus e profetizou a destruição de Jerusalém. O versículo 13 ele diz: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Ponto de interrogação. Fim do mundo. Aqui é que nossos queridos irmãos futuristas, aqueles que acreditam que todas as profecias irão se cumprir, o Armagedon vai chegar, o Apocalipse vai acontecer no futuro incerto, muitas datas marcadas, muitas datas faladas, datas de 2030, 2035, foi marcada na data de 2000 e realmente não aconteceu nada. E em todas as datas, em todos os séculos que nós vamos estar aqui, nossos filhos, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Essa teologia futurista, eu tenho uma notícia para vocês, meus queridos irmãos futuristas, que não é boa. Estes queridos irmãos vivem uma falsa esperança da vinda de Jesus nas nuvens, fisicamente, da destruição do Apocalipse, da destruição do trono, do juízo de Deus. O versículo de número 3 é bem claro que eles estavam no Monte das Oliveiras e chegaram a ele para perguntar quem chegou junto aos discípulos. Porque ele disse aos discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles ficaram ali querendo saber que tempo era esse que não ficaria pedra sobre pedra. E ele responde, ele vai
responder de uma forma maravilhosa. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize quando serão estas coisas, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? O mundo que os discípulos estavam perguntando a Jesus de Nazaré era o mundo deles, meus irmãos. Não era o mundo nosso, não era esse mundo do século XXI, não era aquele mundo do segundo século, do terceiro século, era o mundo do primeiro século. Por isso a palavra mundo tem vários significados. Era o mundo da lei, fim do mundo. Mundo é o mundo aion, no grego, território, habitado. Os irmãos estão entendendo essa pérola, esse papiro? Não é o fim do mundo cosmo, esse mundo que tem todos os continentes. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo de número 5. Está falando com eles. Com eles, não é com nós, meus irmãos. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Ele está direcionando a palavra aos discípulos, que viria muitos no nome dele. Naquele mundo, naquela geração, naquela época, ali no primeiro século, ali nós entendemos no calendário de Caio Júlio César, o calendário romano da época, que era chamado século I, século II, ou ano 22, ano 27. E aqui ele estava falando isto no ano 33 do calendário de Caio Júlio César. Na cronologia, ele está falando isso no ano 33 da primeira era. E ele diz que Jesus responde a eles porque eles querem saber que sinal é do fim do mundo, que sinal haverá da sua vinda, a vinda de Jesus que eles estão falando aqui, meus queridos irmãos. A vinda do fim do mundo é juízo. Eles estavam falando de juízo sobre o território, destruição, devastação. E Jesus respondendo: acautelai-vos, porque vai vir muitos falsos profetas em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e vai enganar muitos. Nós encontramos isto aonde, Fernando? Que Jesus falou, aonde essa profecia foi cumprida? Eu peço aos irmãos que os irmãos vão no livro de Atos dos Apóstolos. Atos foi aonde a profecia de Jesus de Nazaré se cumpriu. Na narração dos Atos, que foi escrito por Lucas, que era um doutor, que era um médico, que escreve o seu primeiro tratado a Teófilo. Os irmãos podem estar lendo, ler o livro de Atos dos Apóstolos, que essa profecia começou a se cumprir ali, dos falsos profetas, que apareceu muito mesmo. A profecia aqui foi cumprida. Então, os irmãos dão uma lida no livro de Atos dos Apóstolos. O que os irmãos não podem fazer é trazer isso para o futuro e levar isso para as igrejas evangélicas de hoje, a igreja protestante ou católica, e dizer que os falsos profetas estão aqui, que aqui está cumprindo a palavra. Não, isso é irreal. O que existe hoje é líderes religiosos, existem charlatões, picaretas, que usam a Bíblia, a história, para enganar, mas não está inserida em nada das profecias de Jesus de Nazaré. Estava lá naquele mundo com os discípulos. Hoje é
líderes religiosos que vivem dos dízimos, que nunca foi dízimos, para viver uma vida estável, boa, uma regalia, que enganam usando a cópia do Almeida, usando a história que foi para os judeus, colocando medo nos filhos e nas filhas de Deus, mas não tem nada que aplica a nós, mas eles aplicam para ter renda, para ter lucro em seus negócios. Podem ser chamados de falsos profetas? Podem, mas só que profetas não existem mais. O que pode ser chamado é de charlatões, pode ser chamado de líderes religiosos, mas nada insere aqui com Mateus capítulo 24, foi para eles, para o tempo deles. Como eu estou lendo aqui, versículo de número 6. É importante nós entender isso aqui também. Eu vou até os 40 minutos, depois eu voltarei, dando continuidade em Mateus capítulo 24, para nós entender versículo por versículo do capítulo 24, para tirar totalmente de vez, de uma vez só, essas dúvidas que andam, os ensinamentos aí futuristas, para nós entender, para que os irmãos tirem de uma vez por todas das suas cabeças essa doutrina do fim do mundo que vivemos agora. O versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ou 6, versículo 6-12, ele diz: ouvireis de guerra, preste bem atenção, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim do quê? Por isso essa série foi o fim. Mas foi o fim do quê? O fim, a resposta é rápida. O fim que ele estava falando foi o fim de Jerusalém, o fim daquele território, o fim daquela raça, o fim daquela geração. Não está falando do fim desse mundo cósmico que vivemos, esse mundo total de todos os continentes. Estava falando daquele território chamado Aion, meus irmãos. Isso é bem fácil de ser entendido. Então, ele diz, versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E aqui, nós, em todas as gerações, nós conhecemos a história do passado. Já tivemos aqui nesse mundo físico várias guerras, e muitas guerras se travaram. Mas a guerra profetizada, a guerra que foi profetizada pelos profetas, pelo próprio Deus, foi a guerra da história da Bíblia, foi a guerra. A maior guerra que houve foi a destruição, o juízo. Aí depois de lá, no segundo século, houve várias guerras. Depois outras guerras. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas não estávamos falando, a profecia não estava falando destas guerras fora de Jerusalém. A guerra que estava falando era a guerra dentro de Jerusalém. Nós conhecemos a história que houve fora de Jerusalém, né? A Primeira Guerra Fria, né? Tem um autor lá, o Hitler, Mussolini, muitas guerras se travaram, a guerra contra os etíopes, Mussolini. Então não estava se referindo a estas guerras, né? A destruição das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, não. Estava falando da destruição de Jerusalém. E vai haver muitas guerras de geração em geração. Haverá muitas guerras ainda, meus irmãos. É a guerra híbrida, é a guerra de comunicação. O que existe hoje é a guerra híbrida, a guerra de comunicação, de informação, de notícias falsas, guerra da carne, mas não é a guerra
do juízo que já aconteceu. Os irmãos estão entendendo? E ele diz que haveria muitas guerras. Versículo 6, guerras e rumores de guerras. Que guerra que é essa que aconteceu antes da vinda dele? Do fim de Jerusalém, do fim do mundo é Jerusalém, meus irmãos. Preste atenção, fim do mundo, Jerusalém, fim de Jerusalém. Então ele está falando, profetizando que as guerras foi aquelas guerras que travaram antes da destruição de Jerusalém, como Flávio Josefo narra em seu livro. Ele narrou essas guerras, por isso o livro de Flávio Josefo é uma confirmação das profecias de Jesus de Nazaré. Ele disse que haveria muitas guerras, e Flávio Josefo disse que as 4 facções que existiam lá em Jerusalém, no tempo de Jesus de Nazaré, que eram os fariseus, os escribas, os zelotes, os essênios, estes guerreavam, e a facção que fazia mais guerra contra os romanos, que não cedia o território aos romanos, era os zelotes. Os zelotes, eles guerreavam, faziam guerra continuamente com os romanos, não iam entregar de forma nenhuma o território de Jerusalém, o mundo de Jerusalém, para os irmãos entenderem, aos romanos. Eles guardavam a terra de Jerusalém, eram guerreiros, junto não com os fariseus, os saduceus, e nem os escribas, mas os zelotes e os essênios, também não. Os essênios, eles ficavam mais batizando ali no Rio Jordão, o batismo de João, mas os zelotes eram guerreiros, era uma facção de guerra, de arma. Então eles batalhavam para guardar o território de Jerusalém. E a guerra que Jesus está falando as profecias são para aquele tempo que houve muita guerra. Flávio Josefo disse, muitas e muitas guerras, como eu li aqui no prefácio, que eles guardavam Jerusalém ao fio da espada, lutavam. E aí nós conhecemos que até o próprio general Tito disse que seria difícil invadir Jerusalém. E o general, o imperador Nero, que foi o filho da perdição, narrado na Bíblia, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que os irmãos futuristas chamam do anticristo. O anticristo da Bíblia foi categoricamente o Nero, Cláudio Nero, da dinastia Augusta, Augustianos. Ele começou uma guerra e no ano 68 ele morre. Ele passa a cumprir, ele passa a dinastia Flaviana o dever de entrar em Jerusalém, passa a Vespasiano, mas ele começa a guerra. Ele começa, nós conhecemos a história, você pode ver aí que Roma pega fogo e ele culpa os judeus, os hebreus. Ele faz guerra, ele mata os judeus, queima, faz tocha deles viva. Mas aqui é outro assunto, aqui é a tribulação, vamos entrar lá. Mas as guerras foram estas, meus irmãos, não estas guerras atuais, do século II, século III, não, era a guerra deles. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que tudo isto aconteça. Então tinha que acontecer, mas ele diz, mas ainda não é o seu fim, não é o fim de vocês, não é o fim do território de Jerusalém, não é o fim do Aion, não é o fim do mundo. Então, eu vou terminando por aqui, meus queridos irmãos. Vou continuar no versículo de número 7.
E nós vamos entender o capítulo 24 de Mateus e o livro de Flávio Josefo, que foi testemunho dos 4 livros chamado Evangelhos, 4 Evangelhos. Não percam, essa série foi o fim. Depois, na última parte aí, eu vou estar lendo um pouquinho da história. Vou comprar o livro, tenho que comprar o livro porque o PDF está difícil. E vou ler um pouquinho dos trechos narrados por Flávio Josefo. Tá bom, meus queridos irmãos, que vocês possam ter um bom domingo, um bom almoço, uma boa reunião em família, que a paz de Deus estejam sobre a sua família, a nossa família, de hoje para todos sempre, porque sempre na Bíblia é vida eterna, e que as bênçãos, as abundantes bênçãos do Pai, dos Espíritos esteja com cada um de nós, tá bom, meus queridos irmãos? Um abraço a vocês, obrigado por tudo, obrigado por visualizar e se inscrever nesse canal. Quero mandar também um abraço a todos os queridos irmãos que eu conheci nas plataformas digitais, e o nosso querido irmão Paulo, muitos irmãos, bom Valdemir Farias, vários irmãos que a gente tem conhecido aqui, temos aqui falado desse conhecimento tão maravilhoso. Tá bom, meus queridos irmãos? Estou indo. Um abraço a todos. Paz. Sul.